Bom, alunos, vamos lá continuar com a nossa prática, agora com a prática mesmo dos testes de hipótese, né? Vamos então, inicialmente, falar sobre a normalidade dos dados, ou seja, vamos tentar testar os dados para saber se eles se apresentam segundo uma distribuição normal na população, tá? Bom, conforme a gente viu a prática geral dos testes de hipótese, né, nessa prática geral, vale-se do teorema central do limite, né, onde a gente verifica se a distribuição normal padrão nesse teorema central do limite, a distribuição normal padrão é a referência para a gente solucionar os diversos problemas estatísticos relativos aos testes de hipóteses, envolvendo variáveis que, quando não apresentarem distribuição normais na população, né, aquelas variáveis que não forem normais na população, elas exigem que as amostras sejam amostras grandes, ou seja, que o N seja maior ou igual a 30, para que a gente use a solução aproximada pela distribuição normal, ou seja, para que esse uso seja um uso adequado. Então, se não há normalidade na população, não importa o comportamento da variável, você trabalha com grandes amostras, porque aí o teorema central do limite garante que você pode usar a teoria da normalidade, ok? Quando as amostras forem pequenas, ou seja, menor do que 30, a solução pelo teorema central do limite se faz pela distribuição T de student, a qual possui uma forte restrição para ser utilizada. Ela exige que a variável se apresente satisfazendo os critérios de normalidade na população, de onde a amostra é retirada. Ou seja, a gente só pode usar a distribuição T, né, os conceitos da distribuição T na amostra, se a variável na população for normal. Essa é uma restrição fortíssima da distribuição T de student. Dessa forma, né, sempre que estiverem envolvidas amostras de dados numéricos de variáveis aleatórias, até mesmo para grandes amostras, é necessário que se investigue se os dados satisfazem o critério de normalidade, independente da distribuição que tiverem na população. Considerando também que os softwares estatísticos utilizam a distribuição T de student mesmo para grandes amostras, é prática comum na aplicação dos testes de hipótese envolvendo os médios populacionais, né, a prática de serem testados os dados da amostra quanto à sua normalidade, isto é, se eles provêm de uma variável com distribuição normal da população, mesmo assim, tá? Bom, há duas formas, né, em geral, de serem utilizadas para realizar esse teste, né, da normalidade, saber se uma amostra provém de uma população com distribuição normal para variável em estudo, ok? Uma dessas formas é aplicar o chamado teste de Kolmogorov-Smirnov, tá? Quando estiver tratando com grandes amostras. E uma outra forma é o teste de Shapiro-Wilk, dirigidos então para amostras pequenas. Essa coisa do tamanho da amostra, né, diríamos que, quer dizer, a partir de 20 como tamanho, você já pode usar o teste de Kolmogorov-Smirnov, mas ele é mais adequado para amostras um pouco maiores do que 30, né, e daí para cima. E o teste de Shapiro-Wilk pode ser usado até os valores assim, de amostra até de 40. Mas a gente fixa naquele número 30 e até de 30 para cima a gente usa o teste de Kolmogorov-Smirnov e de 30 para baixo, né, abaixo de 30 a gente usa o teste do Shapiro-Wilk. Ok? Em lugar de aplicarmos os procedimentos de testagem de hipóteses a partir das estatísticas de testes e suas distribuições amostrais,
vamos fazê-lo utilizando os programas estatísticos para alcançar com facilidade a decisão estatística em relação à hipótese nula do teste. Tá? Ou seja, a gente não vai entrar em muita discussão teórica de como chegar às estatísticas, etc. A gente vai usar as facilidades computacionais para que a gente tenha o resultado adequado. Aí, evidentemente, a gente vai ter que saber entender o resultado, né, o que o teste dá para a gente como resultado, que é para a gente poder compreender o que ele está fazendo. Tá? Bom, os programas que a gente vai utilizar como exemplo são o SPSS, né, da IBM, e esse Biostat, que é utilizado pelo projeto Mamirauá, lá no Amazonas, que eles disponibilizam esse teste. Ele é mais simples, mas ele cumpre as finalidades a que vem. Tá? E é free, né? O Biostat. Juntamente, então, com a distribuição dessas notas que a gente está encaminhando para vocês, a gente está encaminhando também um arquivo Excel com dados que servem de base para a apresentação dos testes que a gente vai apresentar aqui, não só os de normalidade. Nesse primeiro momento, a gente vai falar só da normalidade, depois a gente vai incorporar outros testes. Bom, então vamos lá. O teste de Kolmogorov-Smirnov, o primeiro problema que a gente vai colocar é o seguinte: avaliar a normalidade dos dados da planilha KS número 1 do arquivo Excel dados para testes de hipóteses, que é o que a gente vai mandar junto com vocês. Bom, então, a solicitação é de avaliar a normalidade daquele conjunto de dados, tá? Dessa primeira planilha aí. Bom, o roteiro seguido, né, aqueles 6 passos, né, a gente tem isso sempre em mente também quando vai usar o teste computacional, tá? Então, as hipóteses são essas daqui. A hipótese nula, né, que não é mais uma hipótese de desigualdade, é uma hipótese dizendo que a distribuição observada dos dados da variável x, né, na amostra, provém de uma população normal na população. Tá? E tem uma chamada aí, um asterisco aí, que é o seguinte: o teste é mais amplo do que essa distribuição, quer dizer, ele testa a distribuição observada em relação a uma outra distribuição teórica, não precisa ser estritamente a normal, pode ser qualquer outro tipo de distribuição. O teste de Kolmogorov serve para isso, tá? Mas como a gente está necessitando de trabalhar com a normal, a gente está usando aí a distribuição normal para essa referência. Tá bem? E a hipótese alternativa é que a distribuição observada dos dados da variável x não provém de uma distribuição normal na população. O nível de significância que a gente estabelece aí agora é o de 0,05, ok? Então vamos ver a solução pelo SPSS, como a gente faz isso. Se vocês tiverem disponibilidade de acesso a um programa SPSS, vocês podem utilizar essas informações para o trabalho de vocês, né? Ok? Bom, a solução então SPSS vai ser o seguinte, né? Você abre uma planilha, você abre o SPSS, né? E aí você abre uma planilha do SPSS. Nessa planilha você aciona o menu lá, o File, né? Depois que você clicar no File, você então vai entrar num submenu, aí você clica no Open e abre um outro menu, você clica na informação Data, ok? Bom, depois disso, né, vai abrir uma caixa chamada a caixa Open Data, aberta. Com ela aberta, você vai na parte de baixo dela, ali tem um campo chamado Files of Type, ou seja, arquivos do tipo, e aí você muda o tipo do arquivo que está lá escrito, em geral é o Excel, né? Os arquivos do SPSS, né? Você muda para Excel, né?
esse Excel, e aí entre parênteses ele tem lá o asterisco ponto .xls, o asterisco ponto .xlsx e o xlsm. São os tipos de arquivo do Excel que ele tem, né? Aí você troca isso daí. Quando você trocar isso daí, né, você vai então na parte de cima, vão aparecer os arquivos Excel que você tenha lá no teu disquete, ou no teu disquete não, no teu pendrive ou no próprio computador, ok? Se não estiver aparecendo, você procura o lugar onde você arquivou o arquivo, né, do que a gente mandou, dados para a estatística para testes, né? E aí ele vai logo aparecer em cima, quando você trocar no Files of Type para o tipo Excel, tá? E aí você vai clicar no campo, né, File Name, que é o nome do arquivo. E você, clicando nesse campo, você procura então o arquivo que a gente está encaminhando, que é o dados para testes de hipótese, XLSX, tá? Aí vai aparecer em cima, aí você então clica nele para transferir o nome dele para o campo, para esse campo, que você então vai pressionar o botão Open, que é para abrir esse arquivo dados para testes de hipótese, tá? Então, quando você fizer isso, vai abrir uma outra caixa, né? Essa caixa que se abre, ela é Opening Excel Data Source. Verifique se o campo onde está escrito Worksheet está preenchido da seguinte forma: K-SN.1, aí entre colchetes não é, parênteses também não é, entre esses brackets, né, da célula A1 até a célula B317. É isso que tem que aparecer naquele campo lá, tá? E aí, então, se estiver isso nesse campo, você então clica OK, né? Se não estiver, você procura a planilha KSN1 e clica nela. Quando você clicar nela, vai aparecer esse KSN.1, né? E aí, entre esses colchetes, você vai ter o A1 escrito, né? A1 B317, que é como a gente montou lá o arquivo. Então, mantenha ticada a opção Read Variable Names from the First Row of Data, que é então para você manter os nomes da variável. Você vai transferir isso lá para o SPSS, mas vai levar também os nomes das colunas, tá? E aí você clica em OK. Clicou em OK, né? Com isso, então, você terá os dados transferidos do arquivo Excel para a planilha do SPSS, né? Você agora pode gravar essa planilha, esse arquivo, né, no computador, ou deixar para quando terminar o uso dele. Eu prefiro guardar logo de cara, que é para evitar problemas de perder coisa pelo meio, tá? Bom, em seguida, você clica no menu, né, Analyze, depois abre uma outra caixa, você clica em estatística descritiva, Descriptive Statistics, e a seguir você clica numa alternativa chamada Explore 3 pontos, tá? E aí abre uma caixa e você então vai transferir o termo frequência cardíaca BPM, né? Ou seja, você vai transferir isso aí para o campo chamado Dependent List, tá? Como está aparecendo aqui embaixo, tá? Aqui vai aparecer frequência BPM, você clica nela e manda vírgula de cá, nessa Dependent List aqui, tá? Com isso, você agora pode trabalhar em cima desse arquivo aí, ok? Em cima dos dados dessa planilha. Bom, clique no botão Plots, né? Aqui no anterior tem um botãozinho aqui chamado Plots. Você clica nele
E aí abre uma caixa de exploração dos plots, dos gráficos, né? Exploring, plots, né? Quando essa caixa abrir, você vai poder, né, desmarcar um ticket num bloco que está escrito lá Descriptive e está escrito Stem and Leaf, ou seja, ramos e folhas, tá? E clica numa parte mais embaixo onde está escrito Normality Plots with Tests, tá? E em seguida aperta o botão Continue e depois você vai clicar em OK. Então essa caixa é exatamente essa daqui, olha, do Explore Plots, né? Aqui usualmente o default do programa ele te deixa marcado aqui o Stem of Leaf, Stem and Leaf, né? Ou seja, ramos e folhas. Você desmarca isso, só clicar em cima daquele quadradinho e aí marca aqui embaixo o Normality, né? Normality Plots, quer dizer, gráficos de normalidade com testes. Aí vão te dar os testes de normalidade, tá? Depois aqui embaixo clica no Continue e depois vai abrir uma outra caixa, aí você clica no OK, que ele então já vai te dar o resultado, tá? Aí abre uma outra tela com os resultados, né, que você pediu para o Excel fazer, ou seja, ver a normalidade desse conjunto de dados aí, tá? Então, no documento de saída chamado Output 1, você deve então procurar na árvore do lado esquerdo da tela, né, o item chamado Test of Normality e clica ali naquele campo, tá? A caixa, né, que vai resultar disso, né, vai abrir o que é o resultado dos testes de normalidade, né? A caixa de saída, né, traz os seguintes resultados, os quais você vai se interessar apenas pelo bloco Kolmogorov e Smirnov, que é essa parte, a primeira parte da saída. Depois tem uma segunda parte aqui que a gente depois vai falar dela, tá? Então, esse bloco do Kolmogorov e Smirnov, né, ele apresenta um valor de estatística aqui, 0,077, que é o que está aí. Tem um DF aqui de 316 e depois tem um SIG ponto 0,000. São 3 zeros que está aí nas 3 casas decimais seguintes. Ou seja, bom, como nota eu posso dizer o seguinte, aqui embaixo está escrito correção de Lilliefors, né, para a significância de Lilliefors. Essa correção de significância de Lilliefors, ela costuma ser aplicada quando a gente não conhece nem a média da variável na população e nem a variância populacional dessa variável. Ok? Quando a gente tem isso, então o próprio programa calcula ele usa isso pela amostra e não vai usar a média e variância populacional, que seriam requisitos para você poder avaliar a normalidade, tá? Então ele faz pelos estimadores disso daí. Bem, então, o teste de Kolmogorov tem essa saída, né? E essa saída nos informa o valor da estatística D, que é a estatística do Kolmogorov-Smirnov, que o valor dela, o D, é o valor máximo de todas as diferenças da função de distribuição acumulada observada em relação à teórica, etc. Então, esse valor D, o D máximo, né, que a gente chama, é igual a 0,077. E ele sai aqui. Aqui não está formada a estatística, a letra D, mas a gente sabe que, teoricamente, a letra usada pelo Kolmogorov-Smirnov é a letra D. Tá? E depois disso, né, informa também os graus de liberdade, que em inglês é DF. Né? Ok? E aí sai o DF ou
o grau de liberdade, em princípio, no caso desse tipo de teste, é igual, exatamente igual ao N, não é como os outros que a gente viu, que era N-1, etc. Não, é o N mesmo, que é o 316. São 316 dados que tem lá no arquivo, ok? E apresenta também a significância do teste, né? Ou seja, aquele sig ponto, esse que está aqui, sig ponto. Isto é, o valor P, esse sig ponto aí, é o valor P associado à estatística de teste. No caso aí é 0,000, ou seja, 0,000 no caso desse exemplo, né? O default do valor P nas saídas do SPSS são com 3 casas decimais, por isso que tem essas 3 casas aí depois da vírgula, tá? Ok? Agora, esse resultado 000, tá? Esse resultado 000 não quer dizer zero mesmo, tá? Se você quiser verificar o valor dessa significância, né, você pode editar esse campo aqui, tá? Então, como é que você faz isso? Se você clicar 2 vezes em cima desse 0,00, tá? Você então vai abrir a edição desse campo, né, desses campos todos, né, todos os campos dessa informação que está aí, inclusive o valor da estatística, os graus de liberdade, etc. Tá? Então você vai alcançar uma caixa dessa forma agora, né, que é todos aqueles campos editados, né? Com a caixa aberta, né, ou seja, com essa caixa de edição aberta, você pode clicar 2 vezes em cima desse 0,000, tá? Se você clicar 2 vezes em cima disso, aí você edita esse campo especificamente, tá? Quando você fizer isso, vai então aparecer essa edição do campo, ou seja, esse valor que está aqui em azul é o valor real do valor P, da significância. Vocês vejam que ele é um númerozinho bem pequenininho, né? Então, o resultado que está aí é esse que aparece aí, 1.080551751860399, aí tem uma letra E maiúsculo, menos 4, ok? Essa indicação desse E menos 4, ao final desse número todo, significa que ele está indicado aí em notação científica, né? E o E-4 é que é o número mesmo, né? Não, é a notação científica e o E-4. E que o número mesmo é a parte numérica, tá? Anterior a esse E-4, menos 4, né? Dividido, quer dizer, é o número anterior, todo esse número aqui, dividido então por 10.000, né? Por que 10.000? Porque o valor 4 significa 4 zeros depois, né, do 1, à esquerda. Tá? Isto é, no todo, isso significa que aquele número inicial completo, esse númerozão aqui da frente, até antes do E-4, que é 1, né, 1 ponto, não sei o quê, se você multiplicar isso por 10 a menos 4, tá, você vai obter o número exato aí. Ou seja, multiplicar aquele número todo lá, 1, não sei o quê, vezes 10 a menos 4, significa dividir por 10.000, ou seja, é andar a casa, né, a vírgula, 4 casas para a esquerda, tá certo? Você andando, então, 4 casas para a esquerda, né, você vai ficar com um número 0,
esse númerozão que está aí, 1.080, etc., aqui embaixo, né? Ele, e o E-4, ele é, na verdade, 0,000, e aí começa o 1, né? São aquelas 4 casas decimais que você andou para o lado esquerdo aqui, né? Aqui era 1, aí você andando para lá, você vai andar 4 casas, a vírgula 4 casas. Estava no 1, então 1, 2, 3, 4. Aí fica 0, essa coisa toda, tá? Bom, esse número arredondado para a quarta casa decimal, arredondado mesmo, vai dar 0,0001. Né? O número seguinte, depois do 1, o algarismo é o 0. Então, você pode cortar e ficar só com 1. Então, esse é o valor 0,001. Né? Dessa forma, o valor P do teste é esse número aí, 0,0001, exatamente esse valor, tá? Então você pode escrever que o valor P igual 0,0001, tá? A informação do valor P não necessita ir além da quarta casa decimal, tá? Essa orientação é de um pesquisador na área de saúde, na área de medicina, né, chamado Douglas Altman. Né? O Altman, em 1990, publicou um livro chamado Pesquisa na área médica, né, e estatística para pesquisa médica, um negócio assim. Ele lá então informa que você não precisa ir além da quarta casa decimal, ok? Então seria um refinamento muito desnecessário, ok? Se porventura o primeiro algarismo significativo estiver depois da quarta casa decimal, basta você informar o valor P apenas com P menor do que 0,0001, ok? Alguns autores preferem escrever P menor que 0,00005, tá? Porque isso, aproximado para a quarta casa, ficaria igual a 1. Tá? Bom, para ficar coerente com as regras de aproximação de números. Tá? Com a significância alcançada no teste, ou seja, esse valor P igual a 0,0001, muito menor do que é especificada no passo 2, né, do roteiro, que era o alfa igual a 0,05, né, declara-se a rejeição, então, da hipótese nula e é aceita a hipótese alternativa de que o conjunto de dados não provém de uma população normal. Ok? Como conclusão do teste, a gente pode expressá-lo no seguinte modo, ou seja, aí seria para divulgação no caso, né? Os dados da amostra não evidenciam normalidade para a variável frequência cardíaca, que é lá da planilha, né? Na população de onde foram obtidos. Aí a chancela, né, estatística. O teste de Kolmogorov-Smirnov, 2 pontos, aí o valor da estatística D igual a 0,077, ponto e vírgula, GL, que são graus de liberdade, né, em português, igual a 316 e ponto e vírgula, agora o valor P. O valor P igual a 0,0001. Exatamente. Ok? Então, o GL é grau de liberdade, em inglês é o DF, né, Degrees of Freedom. Ok? Eu vou dar um tempo aqui e a gente continua o exercício ainda.